Imagine que você tivesse que escolher entre dois destinos para passar o resto da sua vida. Um lugar onde seu sangue literalmente ferveria enquanto seu corpo congela ao mesmo tempo, ou um ambiente onde a pressão seria tão intensa que você seria esmagado instantaneamente, como se vários elefantes pisassem no seu peito simultaneamente. Parece uma escolha impossível, não é? Bem, essas duas opções existem de verdade e estão mais próximas de você do que imagina. Uma fica a apenas 11 quilômetros abaixo dos seus pés neste exato momento. A outra começa a meros 100 quilômetros acima da sua cabeça. Estamos falando do fundo do oceano e do espaço sideral. Dois infernos naturais que desafiam nossa compreensão e revelam o quão frágil é a fina camada de realidade onde nossa vida é possível. O mais assustador: conhecemos mais sobre a superfície de Marte, que está a milhões de quilômetros de distância, do que sobre o fundo dos oceanos, que cobrem 70% do nosso próprio planeta. Apenas 5% dos mares foram explorados, deixando 95% como um mistério absoluto. Enquanto isso, no espaço, exploramos uma fração microscópica do nosso próprio sistema solar. Prepare-se para descobrir por que esses dois ambientes são os locais mais aterrorizantes do universo conhecido e por que um paradoxo fascinante governa nossa exploração. Conseguimos levar humanos à Lua, mas ainda lutamos para descer até o fundo do nosso próprio quintal aquático. Antes de mergulharmos nos horrores específicos do oceano profundo e do espaço sideral, precisamos entender por que esses ambientes despertam em nós um medo tão visceral e primitivo. A resposta está gravada no nosso DNA há milhões de anos. Durante toda a evolução humana, nossa sobrevivência dependeu da capacidade de identificar rapidamente o que era seguro e o que representava perigo mortal. Desenvolvemos um sistema neurológico que nos alerta instantaneamente quando estamos fora do nosso ambiente natural, aquela faixa estreita de condições onde a vida humana é possível. O oceano profundo e o espaço sideral representam o oposto absoluto do ambiente para o qual evoluímos. São lugares onde cada instinto de sobrevivência que possuímos se torna completamente inútil. Não há ar para respirar, não há temperatura adequada para nosso metabolismo, não há pressão compatível com nossa fisiologia. São ambientes que nos lembram, de forma brutal, de como somos vulneráveis e dependentes de condições muito específicas para existir. Carl Jung falava sobre os arquétipos coletivos, imagens e medos primitivos compartilhados por toda a humanidade. O medo do abismo, seja ele aquático ou cósmico, é um desses arquétipos universais. É por isso que mesmo pessoas que nunca viram o oceano ou pensaram sobre o espaço sentem um arrepio quando confrontadas com a vastidão e hostilidade desses ambientes. Mas há algo ainda mais perturbador. Esses dois infernos não são lugares distantes e inacessíveis. Eles estão literalmente ao nosso redor, separados de nós apenas por uma camada invisível e frágil de atmosfera respirável. Vamos começar nossa jornada pelo terror que está mais próximo, o fundo dos oceanos. Quando falamos sobre exploração oceânica, a maioria das pessoas imagina mergulhos em águas cristalinas com peixes coloridos. Mas isso representa apenas a camada superficial de um mundo muito mais sinistro e alienígena. Descendo além da zona onde a luz solar consegue penetrar, entramos em um reino de escuridão absoluta e eterna. Não é apenas escuro, é uma ausência total de luz que existiu por bilhões de anos. É uma escuridão tão completa que criaturas que vivem lá desenvolveram maneiras bizarras de produzir sua própria luminosidade, criando um espetáculo alienígena de luzes fantasmagóricas nas profundezas. A temperatura nessas profundidades oscila entre 1 e 4 graus Celsius, frio o suficiente para matar um ser humano em minutos, mesmo com roupas especiais.
Mas o frio é o menor dos problemas. A verdadeira ameaça vem da pressão. Imagine carregar um elefante africano adulto nas suas costas. Agora, imagine carregar não um, mas vários elefantes simultaneamente. Essa é a pressão que seu corpo enfrentaria na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos terrestres, localizada a quase 11 mil metros abaixo da superfície. Para colocar isso em perspectiva, a cada 10 metros de profundidade, a pressão da água aumenta em 1 atmosfera. Na Fossa das Marianas, você enfrentaria mais de 1.100 vezes a pressão atmosférica normal. Essa força é tão intensa que poderia comprimir um corpo humano até o tamanho de uma bola de gude em frações de segundo. O caso do submersível Titan, que implodiu em 2023 a apenas 3.500 metros de profundidade, nos lembra brutalmente dessa realidade. Mesmo com tecnologia de ponta, materiais ultra-resistentes e décadas de engenharia avançada, o oceano simplesmente esmagou a estrutura como se fosse feita de papel. Os 5 ocupantes foram mortos instantaneamente. Suas vidas terminaram mais rápido do que seus cérebros poderiam processar o que estava acontecendo. Mas talvez o aspecto mais perturbador do oceano profundo sejam suas criaturas. Evoluindo em isolamento total por milhões de anos, a vida nas profundezas desenvolveu formas que desafiam nossa compreensão. O peixe-diabo negro, com suas presas translúcidas e bioluminescência hipnotizante, parece ter saído diretamente de um pesadelo. Polvos gigantes com tentáculos de dezenas de metros, águas vivas transparentes do tamanho de automóveis e criaturas sem olhos que navegam por ecolocalização em um mundo sem referências visuais. Essas não são simplesmente espécies diferentes. São formas de vida tão alienígenas que questionam nossa compreensão básica sobre o que significa estar vivo. Algumas dessas criaturas não precisam de oxigênio. Outras se alimentam de substâncias químicas tóxicas que matariam qualquer forma de vida terrestre. E muitas possuem estruturas corporais que parecem violar as leis da biologia que conhecemos. Se o oceano profundo é um inferno de pressão e escuridão, o espaço sideral representa o oposto extremo, um vácuo absoluto onde a ausência se torna a principal ameaça. Mas não se engane pensando que o nada é menos perigoso. Na verdade, o espaço oferece uma variedade impressionante de maneiras de matar um ser humano. Começando pelo óbvio, não há ar. Mas a morte por asfixia seria quase um alívio comparada ao que realmente aconteceria com seu corpo no vácuo espacial. Sem a pressão atmosférica para manter os líquidos em estado líquido, seu sangue literalmente começaria a ferver. Não por calor, mas porque a baixa pressão permite que a água no seu sangue mude de estado, criando bolhas de vapor que bloqueariam sua circulação. Simultaneamente, o lado do seu corpo voltado para longe do Sol começaria a congelar, enquanto o lado exposto à radiação solar poderia superaquecer. Você estaria literalmente fervendo e congelando ao mesmo tempo. Um simples furo no traje espacial, menor que a ponta de uma agulha, seria suficiente para iniciar esse processo horror. Mas mesmo com proteção adequada, o espaço reserva surpresas ainda mais aterrorizantes. A radiação cósmica, partículas de alta energia que viajam pelo universo, atravessaria seu corpo constantemente, danificando seu DNA de maneiras que os cientistas ainda estão tentando compreender completamente. É como estar sob bombardeio constante de raios invisíveis que podem causar câncer, mutações genéticas e morte celular. As temperaturas no espaço variam entre extremos que desafiam a imaginação. Na sombra, pode chegar a 270 centígrados, apenas alguns graus acima do zero absoluto, onde até mesmo os átomos quase param de se mover. Sob luz solar direta, pode ultrapassar 120 degrees.
Essas variações extremas acontecem em questão de minutos, quando um objeto passa da sombra para a luz solar. E então, temos os fenômenos cósmicos que tornam qualquer tempestade terrestre parecer uma brisa suave. Tempestades solares que viajam a milhares de quilômetros por segundo, capazes de fritar qualquer equipamento eletrônico e cozinhar um ser humano com radiação. Ventos cósmicos que sopram a 8.000 km/h, velocidades que transformariam qualquer partícula de poeira em um projétil letal. Em alguns planetas, chove vidro líquido. Em outros, a chuva é feita de ácido sulfúrico tão concentrado que dissolveria um ser humano em segundos. Júpiter possui tempestades que duram há séculos, com ventos 3 vezes mais rápidos que qualquer furacão terrestre. E então, temos os buracos negros, pontos no espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Se você caísse em um buraco negro, seria esticado como um espaguete. Seus pés seriam puxados com força muito maior que sua cabeça, alongando seu corpo até que você literalmente se despedaçasse. Os cientistas chamam isso poeticamente de espaguetificação. Em 1969, colocamos humanos na Lua, 384.000 quilômetros através do espaço. Hoje, 50 anos depois, ainda lutamos para explorar o fundo dos oceanos, porque descer 11 quilômetros é mais difícil que viajar 400.000. No espaço, o inimigo é o vácuo e a radiação, resolvidos com barreiras protetivas. Uma vez criada a proteção, você viaja longas distâncias sem hostilidade crescente. No oceano, o inimigo é pressão implacável que aumenta a cada metro. Nenhum material resiste indefinidamente, até o titânio sucumbe. Não há como bloquear pressão crescente. Além disso, a corrida espacial teve urgência geopolítica da Guerra Fria e bilhões investidos. O oceano nunca gerou a mesma prioridade política. Quando comparamos nosso alcance de exploração em ambos os ambientes, os números revelam padrões interessantes sobre as limitações e possibilidades da tecnologia humana. No oceano, o ponto mais distante que um ser humano já alcançou foi o fundo da Fossa das Marianas, aproximadamente 11 quilômetros abaixo da superfície. Esse feito foi alcançado apenas algumas vezes na história, por exploradores como Jacques Piccard em 1960 e James Cameron em 2012. Cada descida representa um investimento massivo de recursos, anos de preparação e riscos enormes. No espaço, fisicamente, humanos chegaram apenas à Lua, 384.000 quilômetros de distância. Mas essa comparação não conta toda a história. Com tecnologia robótica, nossa presença no espaço se estende muito além. A sonda Voyager 1, lançada em 1977, já viajou mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, uma distância tão vasta que está além do nosso sistema solar, no espaço interestelar. Essa diferença revela algo fundamental sobre os dois ambientes. O espaço, apesar de hostil, permite viagens de longa distância, uma vez que você escape da gravidade terrestre. É possível construir máquinas que viajam por décadas através do vácuo, alimentadas por energia solar ou nuclear, enviando dados de volta para a Terra. No oceano, as limitações são mais rígidas. A pressão crescente significa que cada mergulho profundo requer tecnologia específica para aquela profundidade exata. Não existe uma sonda oceânica equivalente à Voyager que possa explorar diferentes profundidades com a mesma facilidade que uma nave espacial explora diferentes distâncias. Além disso, a comunicação no oceano profundo é muito mais limitada. As ondas de rádio que usamos para comunicação espacial não penetram bem na água. Submersíveis dependem de cabos físicos ou sistemas acústicos limitados, tornando a exploração remota muito mais desafiadora. Tanto o oceano profundo quanto o espaço próximo abrigam formas de vida que desafiam nossa compreensão convencional sobre os limites da biologia.
Essas descobertas não apenas expandem nosso conhecimento sobre a vida na Terra, mas também informam nossa busca por vida em outros mundos. No oceano profundo, encontramos ecossistemas inteiros, baseados não na fotossíntese, mas na quimiossíntese. Processos onde bactérias obtêm energia de compostos químicos tóxicos que matariam qualquer forma de vida da superfície. Ao redor de fontes termais vulcânicas no fundo do mar, descobrimos comunidades de vermes tubulares gigantes que crescem sem nunca ver luz solar, alimentando-se de bactérias que processam enxofre. Essas descobertas revolucionaram nossa compreensão sobre onde a vida é possível. Se criaturas podem prosperar em condições tão extremas na Terra, talvez vida similar possa existir nas luas geladas de Júpiter ou nos oceanos subterrâneos de Encelados, lua de Saturno. No espaço, descobrimos organismos extremófilos que podem sobreviver ao vácuo, à radiação e às temperaturas extremas. Tardígrados, criaturas microscópicas apelidadas de ursos d'água, podem entrar em um estado de criptobiose onde suspendem completamente seu metabolismo e sobrevivem décadas no vácuo do espaço. Essas descobertas sugerem que a vida pode ser muito mais resiliente e adaptável do que imaginávamos. Elas expandem dramaticamente nossa definição sobre ambientes habitáveis e aumentam as possibilidades de encontrar vida em outros mundos. A exploração desses ambientes hostis forçou a humanidade a desenvolver tecnologias que pareciam impossíveis apenas décadas atrás. Cada avanço na exploração oceânica ou espacial representa uma vitória da engenharia humana sobre forças naturais que parecem insuperáveis. Para o oceano profundo, desenvolvemos materiais compostos que podem resistir a pressões inimagináveis, sistemas de propulsão que funcionam na água densa e tecnologias de comunicação que atravessam quilômetros de água. Submersíveis modernos são obras de arte da engenharia, com cada componente projetado para suportar condições que destruiriam instantaneamente qualquer tecnologia convencional. Para o espaço, criamos sistemas de suporte de vida que mantêm humanos vivos em um ambiente completamente hostil, tecnologias de propulsão que podem funcionar no vácuo e escudos que protegem contra a radiação mortal. Trajes espaciais são verdadeiras naves individuais, cada um representando décadas de pesquisa em ciência de materiais, fisiologia humana e engenharia de sistemas. Muitas dessas tecnologias encontraram aplicações na vida cotidiana. Materiais desenvolvidos para resistir à pressão oceânica são usados na construção civil. Sistemas de reciclagem de ar criados para naves espaciais informam tecnologias ambientais. A miniaturização forçada pelas limitações de peso e espaço levou a avanços em eletrônicos que usamos todos os dias. Tanto a exploração oceânica quanto espacial estão passando por revoluções tecnológicas que podem tornar esses ambientes mais acessíveis. No oceano, robôs autônomos começam a mapear sistematicamente o fundo dos mares. Submersíveis não tripulados passam meses coletando dados sem riscos humanos. Novos materiais prometem bases permanentes no fundo oceânico. No espaço, vemos propulsão mais eficiente, suporte de vida mais confiável e planos para terraformar planetas. Empresas privadas tornam o acesso espacial mais barato, enquanto agências governamentais planejam missões permanentes à Lua e Marte. A maior revolução está na convergência. Tecnologias desenvolvidas para um ambiente informam soluções para o outro, criando um futuro onde ambos os infernos podem ser conquistados. No final, o oceano profundo e o espaço sideral funcionam como espelhos que refletem tanto nossas limitações quanto nosso potencial infinito como espécie. Eles nos mostram que somos criaturas frágeis, dependentes de condições muito específicas para sobreviver,
mas também revelam nossa capacidade extraordinária de superar limitações aparentemente insuperáveis através da inteligência, cooperação e determinação. Esses dois ambientes representam os extremos absolutos da experiência possível. Um mundo de pressão esmagadora e escuridão eternal versus um vácuo de vazio infinito e radiação mortal. Eles são territórios onde cada instinto humano se torna inútil, onde nossa biologia é completamente inadequada e onde nossa sobrevivência depende totalmente da tecnologia que criamos. Mas há algo profundamente humano na nossa compulsão de explorar exatamente esses lugares que nos são mais hostis. É como se, enfrentando os ambientes mais inóspitos do universo, descobríssemos aspectos fundamentais sobre quem somos e do que somos capazes. O oceano profundo e o espaço sideral continuarão sendo nossos vizinhos silenciosos, um abaixo dos nossos pés, outro acima das nossas cabeças. Eles nos lembram constantemente de que vivemos em uma pequena bolha de condições habitáveis, cercada por imensidões que poderiam nos matar em instantes. Mas também nos inspiram a continuar empurrando os limites do possível, transformando o terrível desconhecido em território familiar. E talvez essa seja a lição mais importante. Não importa quão hostis sejam os ambientes que enfrentamos, a curiosidade humana e nossa capacidade de adaptação sempre encontram uma maneira de ir além do que parecia impossível. Os dois infernos que nos cercam não são obstáculos finais, são apenas os próximos desafios em nossa jornada eterna para compreender e conquistar o universo ao nosso redor. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal Sabia Dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo o que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá!